Olá, você aí de casa, olá, você do Submarino. Seja muito bem-vindo ao nosso No Cinecast, o podcast do nosso cinema do Estácio Maracanã. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. Menina, eu vou até... Rapaz, eu vou até ler aqui como é tanta coisa. Ó, ele já foi professor do curso de Publicidade e Propaganda, de cinema, já foi de design de moda da Estácio, já foi coordenador de Publicidade e Propaganda também. Ele já foi... Ó, rapaz, peraí que a Bíblia vai aparecer aqui. Esse homem já foi tanta coisa, gente. Estou falando de Fábio de Cola! Aê! Seja muito bem-vindo! Bom, obrigado aí pela Bíblia. Mas, no momento, nós somos apenas amigos e obrigado pelo convite. Foi inesperado. Eu deixei a instituição, a Estácio, no final de 2021 e continuo recebendo alguns convites, os quais eu nunca recuso. E esse último é esse que eu estou aqui. Eu agradeço muito a lembrança e é um prazer conhecê-la, Maria. Não, o prazer é todo meu, é um prazer enorme ter você aqui. E eu vou começar te perguntando uma trajetória tão grande que te leva a ser professor. Como é que você chegou nesse lugar? Bem, eu me tornei professor na maturidade. Eu me formei em cinema na década de 70, entrei em 1974 na Faculdade de Cinema da FAAP, em São Paulo. Eu sou paulistano, me formei em 77 e comecei a trabalhar no cinema paulistano, muito pouco tempo. Por questões mesmo assim de sobrevivência, eu fui logo para a publicidade, cinema publicitário, onde eu desenvolvi grande parte da minha carreira como publicitário, como assessor de comunicação, como jornalista, né, dentro desse pool de atividades da comunicação social. E quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, na década de 90, eu resolvi fazer um mestrado na UFRJ. Não tinha intenção nenhuma de me tornar professor, porque era muitos anos de mercado, né, trabalhando para o mercado. Isso produziu dentro de mim uma certa insatisfação. O conhecimento que você tem começa a se tornar, como é que se diz? Não se expande. Você começa a reproduzir e repetir atividades, formas de pensar e de trabalhar. Eu queria arejar minha cabeça. Então, eu fiz o mestrado na UFRJ em Comunicação e Cultura e dentro da UFRJ eu recebi um convite de um antigo diretor, muito importante na época, que estava fazendo o seu doutorado. Ele me conheceu dentro da UFRJ e achou que eu podia ser um bom professor. Eu não tinha a mínima ideia. Ele que viu em mim essa eventual qualidade. E perguntou se você, assim que você defender sua tese, você aceitaria conversar conosco? Assim que eu defendi minha dissertação, eu compareci a Estácio, ainda na Rua do Bispo, né, Saudosa. no Rio Comprido, isso, saudoso João Shoa, e eu fui admitido na mesma hora, já com turmas definidas e já à noite já teria que dar aula, né, naquela mesma noite em que eu fiz a entrevista. Caramba! Porque eu já tinha um currículo, já tinha um portfólio muito grande para aquilo que eles queriam, né? Então foi assim, foi imediato, né? Foi uma coisa imediata. E exerci essa atividade durante 17 anos dentro da Estácio, em várias faculdades, cinema, audiovisual, curso de design de moda. Fui coordenador dos cursos de cinema aqui no João Shoa, hoje Maracanã, também no Tom Jobim. Recebi o MEC muitas vezes também. E fui coordenador do Nucine também por 2 anos. Sim. Naquela fase terrível da pandemia, nós mantivemos o núcleo de cinema funcionando de forma remota. Enfim, eu descobri dentro de mim uma nova vocação e uma relação com os alunos que, para mim, foi o legado mais importante. Tanto que eu estou aqui com vocês, aprendendo, né, e passando impressões, né? Sim. Então, não acabou, né, essa minha carreira aí, vamos falar assim, de professor ou de alguém que cuida de educação, gosta de educação e gosta de
de alunos. Sim, eu gosto sempre de começar com essas perguntas, sempre que a gente tem um professor, porque eu valorizo muito o professor e eu sempre fico curiosa de saber como é que vocês foram parar nesse lugar, porque eu não me vejo professora de ninguém, de nada, de Por ensinando enquanto. ninguém. Ai, meu Deus. Tá assinando meu destino, não faça isso. E eu acho muito interessante a coisa da didática, sabe? De você ser capaz de passar esse tipo de conhecimento para alguém e de uma maneira incrível como você faz, sempre fez. Você é uma lenda aqui no curso de cinema, todo mundo sabe, sabe? Eu bati na trave, tipo assim, um semestre ele foi lá, ele se aposentou só para ele não me dar aula. Mas, assim, eu admiro muito essa profissão e a coragem que vocês têm como professores. E você sente falta? Sinto tremendamente. É que a gente está falando aqui, mas você se aposentou, né? Eu me aposentei Recentemente. também porque eu estou prosseguindo meus estudos, né? Eu estou fazendo doutorado. E também questões também de saúde, né? Eu tenho 67 anos, entende? Então, você a máquina começa a trabalhar com mais lentidão. Tem questões assim pessoais também. Eu tenho questões aí em São Paulo. Eu precisava viajar muito. E eu também tenho projetos pessoais na área de comunicação e cinema para desenvolver, né? Então ainda tem um pouco de fôlego para essas aventuras. Sim. E eu gosto de me manter em contato com o pensamento. Assim como eu abandonei o mercado oficial da comunicação para dar aula, e fazer o mestrado e dar aula, eu também senti isso depois de 17 anos. Né? Eu estava repetindo processos. Sim. Né? Então, não, eu tenho que voltar a ser um aluno de novo. Né? Eu agora concluí um curso de semiótica na UERJ, na ESD. Eu já estudei semiótica antes, né, na faculdade, mas eu estou aprendendo do zero o que é semiótica. Né? Imagina, na minha idade, pensava que sabia semiótica, né? Eu descobri que eu não sabia nada. Né? Então, dentro da universidade, no curso de doutorado, eu voltei de novo a aprender. Sim. Tá? Então, eu sinto falta, sim, mas eu compenso essa falta através desses convites que eu recebo periodicamente. Sim, entendi. E, como você está falando agora, você está se reinventando, se redescobrindo de novo, e claramente uma pessoa inquieta, tão inquieta que você tem essa bíblia aí de várias coisas na sua vida. Eu sou geminiano, entende? E essa inquietude te leva a diversos cursos também, a dar aula e lecionar em diversos cursos diferentes dentro da Estácio, inclusive o curso de moda, até porque você tem esse background, né, no mundo da cenografia e do figurino. E aí, como é que é essa sua relação com a moda e o cinema? Como é que isso vem para você, esse interesse, né? Bom, essa minha relação com a área de direção de arte, ela, na minha vida profissional, né, durante 30 anos como publicitário, foi utilitária. Né? Eu trabalhei décadas no setor de higiene e beleza, para grandes empresas de higiene e beleza brasileiras. E, então, o que nós produzíamos nesse campo da publicidade e em direção de arte tinha que estar voltada para os objetivos publicitários. Sim. Então, era muito dirigido. A partir do momento que eu fui para o setor, me tornei um docente, né, o meu ponto de vista era outro, passou a ser outro. Sim. Né? Cenografia, figurino e a direção de arte, né, o production design, Sim. passou a ter uma visão ampla, né, ecumênica, desde os primórdios da história do cinema, da televisão, do teatro. Isso era a minha obrigação, né, me aprofundar nessas questões para os alunos, tanto de cinema como de moda. Para o curso de moda eu dei, durante alguns anos, história da arte e da indumentária. E sempre usando também, para o pessoal de moda, exemplos do cinema. Sim. Né? Porque está tudo interligado. Com certeza. Né? Embora a gente não possa confundir moda com figurino. Né? Embora eles se cruzem frequentemente até hoje, mas nós temos que fazer uma distinção, porque são fenômenos sociais e simbólicos diferentes. Sim. Explica pra gente um pouco a diferença. A moda, ela é um produto social, muito mais complexo. Né? Enquanto que o figurino, lógico, ele fala de indumentária, né? Mas dentro de projetos específicos
muito mais dirigidos por uma pleiade, por um grupo de profissionais que envolve o fotógrafo, o editor, o diretor, né, a cenografia. Sim. Então, o que você vê como figurino Sim. num filme é o olhar não só do figurinista, Sim, mas verdade. de uma quantidade muito grande de profissionais. Sim. Então, muitas vezes o figurino cria projetos de figurino que têm que ser alterados radicalmente porque não estão atendendo questões de fundo e forma, textura, do biotipo dos atores, das atrizes. Então, são tantos fatores que interferem, né, para que você tenha aquele resultado no figurino que você não compara com o fenômeno de moda. A moda ela é um produto simbólico que atende várias necessidades. Primeiro, de se vestir. Sim. O primeiro, de você também circular socialmente, ser aceito, e também de se destacar, entende? Estar dentro da vida social, da vida real das pessoas. Sim. E o figurino ele é produto, né, como eu falei, né, de um projeto extremamente fechado, Sim. que é um filme ou um produto audiovisual. Entende? Então, um depende do outro, Sim. mas com escopos bem diferentes. O figurino nasce para algo, para atender algo. E a moda, ela existe para o funcionamento simbólico das pessoas na sua sociedade. Sim, inclusive um depende do outro e um influencia o outro, né? Sim. Porque, afinal, se você está ali fazendo um filme, você vai querer tirar do que você vê nas ruas, do que as pessoas estão usando, para colocar de uma maneira até ficcionalizada no seu filme e vice-versa. Tipo, você vê algo no filme, você se inspira naquilo e você passa a usar, né? Sim. Eu acho que... Eu gosto muito da moda como um objeto provocador, sabe? De você se reinventar e se colocar no mundo através da maneira como você se veste, como você se apresenta. Afinal, a primeira coisa que você, tipo, quando você vê, se você está olhando para a pessoa, tipo, a primeira coisa, você vai ver a pessoa, você vai ver como ela está se vestindo e você, a partir daí, você pode assumir completamente... Você pode assumir exatamente o que ela quer que você assuma sobre ela. Porque essa ideia que ela quer ter, que você tenha sobre ela, mas, na verdade, ela é uma pessoa completamente diferente, entendeu? Porque eu acho que é um objeto provocador, sabe? Você pode ter ali diferentes alcances do que você quer fazer com o que você está aparecendo, e isso monta o seu personagem também dentro de um filme, né? Sim. A ideia que você quer passar sobre ele, e até mesmo a semiótica, né? De você colocar um personagem com cores diferentes, texturas diferentes, porque cada uma dessas coisas representa uma imagem diferente na tela, que subconscientemente vai te gerar, né, uma impressão que você nem tá... vai te gerar uma imagem que você nem ativamente está vendo. Né? Você fala no filme, né? Isso, No filme, você veste um personagem até para atender o clima emocional de uma narrativa. Não se esqueça que você está contando uma história ficcional. Sim. Então, do ponto de vista, a indumentária ela é mais limitada. Tá? A arte da indumentária do figurino é mais limitada, porque, como eu falei, ela está dentro de um projeto estrito, muito limitado. A moda, ela atende, né, como diz, a própria vida das pessoas. Né? E mesmo você falou, Beltrano se veste de um jeito, mas, na verdade, ela é outra. Não, ela é tudo. Porque mesmo na nossa vida ordinária, diária, você tem a roupa que você usa em casa, você tem a roupa que vai à missa, você tem a roupa que vai ao supermercado, que você vai à balada. Enfim, nós já exercemos vários personagens, vamos dizer assim, na vida real. Né? No mundo ficcional, na produção audiovisual, como eu falei, você tem que atender principalmente a uma narrativa. A uma história. Tá? Você conta uma história. E dentro desses princípios de interferências de todos os departamentos sobre o trabalho do figurinista. Sim. Não é? Agora, tem fenômenos sociais de influência direta do filme sobre a moda. O marco na história da moda e na história do figurino é o filme Aconteceu Naquela Noite, de 1934, do Frank Capra, que está com um festival agora no Rio de Janeiro, no CCBB. Ele fez esse filme em 1934, um pouco antes do final... É aquele do Clark Gable? Do Clark Gable e a Claudette Colbert. O Clark Gable, o maior astro na época, ele tira a camisa, mas não está usando camiseta. Quando o filme foi lançado, foi um sucesso tremendo. Isso faliu a indústria de camisetas nos Estados Unidos, naquele ano, de 1934.
né? Esse foi o primeiro impacto. Lembrando, você falou do Código Reis, né? Que era um código de autoconduta dos estúdios. Antes de nós iniciarmos este papo, você falou do Código Reis. Em 34 ainda o Código Reis não estava... Ele já existia, mas ele não vigorando de verdade. Sim, sim. Então, quando o Clark Gable se desnuda, tira a camisa e mostra o seu tronco atlético, sem a camiseta, isso imediatamente, né, se massificou. Tá certo que depois de 35, o Código Reis é levado ao pé da letra, as camisetas voltam, porque há um conservadorismo, né, no vestir. Mas em 34 nós temos esse marco, né, desse evidente, né, reconhecido como um marco de interface entre moda e figurino de cinema. Sim, e até como a gente estava conversando sobre o Hays Code, é incrível como o que a gente assiste, né, tem um poder sobre nós mesmos. Tipo, a indústria audiovisual do cinema tem esse poder de controle sobre a massa, né, sobre o que a gente até entende como certo e errado, como a gente entende como belo, como a gente entende como correto, né? E eu queria saber de você, desse tempo que você tem na indústria, como é que você vê o padrão de beleza evoluindo e passando por todas essas gerações? Como é que ele se projeta, se molda e se destaca? Bom, nós passamos, pela minha experiência pessoal, nós passamos por muitas etapas. Por exemplo, nos anos 60 eu era adolescente e 70 eu me formei. Né? Essas 2 décadas foram revolucionárias. Realmente são 2 décadas com uma aceleração histórica muito intensa, de rompimento com padrões que vinham, né, vigorando nas décadas seguintes. Não que essas décadas anteriores não tenham colaborado para a evolução humana. Sim. Né, nós tivemos 2 grandes guerras no século XX que mudaram completamente. Né? Os anos 20, por exemplo, libertaram as mulheres. Né? Sim. Depois da Primeira Guerra, enfim. Só para depois voltar tudo de novo. Mas... Sim, né, nos anos 30 há um certo conservadorismo. E depois, a Segunda Guerra também, né, tirou as mulheres de casa, elas foram trabalhar em fábricas. Aí os soldados voltam e as mulheres voltam para os seus lares. Aí você tem, né, nos anos 50, a dona de casa feliz cercada de eletrodomésticos. E aí vem os anos 60, que desmontam de novo todo esse padrão. Eu estou falando da condição da mulher. Então, em 60 e 70 nós tivemos uma liberação muito grande e os corpos eram mais variados. Sim. Tanto que se você pegar a publicidade e os modelos da época, 60 e 70, você vai ver corpos magros, corpos variados, vários tipos de corpos. E não tinha esse corpo bombado, produzido, né, de laboratório, gestado nas academias. Isso não existe. Existia só movimentos heterofilistas. Sim. Né? Nos anos 80 e 90 há uma volta ao conservadorismo. E agora, né, nesse novo milênio, nós temos essa explosão identitária, né, que eu não sei quanto tempo vai durar, porque também, como a gente nota que na história humana, na grande história, aquela história que você conta por períodos mais largos, sim, tem um movimento de pêndulo, conservadorismo, progressivo e o progresso, né? O movimento progressista e o movimento conservador. Entende? Então, algumas conquistas são abandonadas, regridem, outras são tocadas para frente e vão mudando e se modificam. Então, eu acredito que vamos continuar tendo mudanças, algumas conservadoras, outras mais progressistas, outras mais tolerantes, outras mais lacradoras. E hoje nós temos um fenômeno que me assusta pessoalmente, que é a digitalização da comunicação, né? O celular, enfim, as redes sociais, disso, né? A velocidade disso tudo. Então, isso, eu não sei, nós estamos entrando num ecossistema comunicacional bem... que a gente não conhece bem os efeitos. Alguns efeitos nós já estamos percebendo. Sim. Né? Que todo mundo tem voz, o alter ego e o superego se tornaram gigantescos. Sim, é verdade. Coisas que eu falava privadamente hoje alcançam milhões de pessoas e você pode estar sendo lacrada lá no Japão, né? E calada, né? Imediatamente, ou simplesmente cancelada,
né? É verdade. Essa cultura do cancelamento é uma Cancelamento. bênção, né, gente? É assustador isso. Eu acho que começou com uma ideia de você penalizar as pessoas que começou com uma boa ideia, né? De você penalizar as pessoas por estarem fazendo alguma besteira, por estarem, tipo, sendo criminosos. Só que aí, como sempre, foi levada à 10ª potência e agora você pisou fora da linha. Cancela ela não é mais uma boa pessoa. Então, tipo assim, nossa, ela fez... Cara, sério, ela fez um procedimento estético e ela ficou feia, então ela merece ser cancelada por isso. Sabe? Então, é um exagero, como você falou, é um superego, né, de opinião. E a velocidade com que isso tudo se passa, como a gente estava falando sobre moda e os períodos da moda, antigamente você tinha uma coisa muito mais sazonal, né? Você dependia das revistas, assim, dos desfiles de moda para te ditar e dizer o que era fashion, o que era moda, né? Como a gente entende, aquela coisa inalcançável dos desfiles e não sei o quê. E hoje em dia, com todo o acesso que a gente tem, todo dia, praticamente, e até essas marcas tipo Shein, essas marcas de venda em massa, né? Todo dia sai um negócio novo, uma coleção nova, então existe essa necessidade sempre de estar acompanhando o ritmo e de comprar mais, e de estar sempre em voga, de estar sempre em cima, e tudo muito veloz, e como a gente nesse meio tempo acaba se perdendo a própria identidade, né? Tipo assim, mas o que eu quero vestir? O fast fashion, né? Isso. Agora, até isso nos anos 60 começou a moda que vem das ruas. Começou nos anos 60. Tá? O jeans e a moda de brechó, tudo isso já tinha nos anos 60 e 70. Eu passei por tudo isso. Né? A gente vestia trapos e se achava na moda. A gente ia em brechó, a gente usava jeans para tudo. A gente ia numa festa formal propositadamente mal vestido para chocar. Enfim, depois, como falei, né, houve uma onda conservadora e agora estamos numa fase identitária, mas muito premiada pelo alto consumo, pelo poderio das grandes marcas que se globalizaram velozmente e poderosamente. Você falou da questão dessa cobrança, né, do superego, que agora é global. Né? Eu tenho uma experiência em sala de aula muito interessante. Eu estava na minha turma de laboratório de roteiro de ficção. Sim. E um aluno resolveu escrever um roteiro sobre condenando o racismo. Só que esse aluno era branco, o roteirista, esse aluno. E uma outra aluna criticou, falou assim, você não é negro, você não pode escrever, você não tem lugar de fala. Né? E ele foi lacrado por causa disso. Né? Ele sofreu muito. E essa opinião dela, né, acabou viralizando. Só que ela depois foi cobrada, porque ela escreveu sobre um personagem masculino, e ela não é homem. Não é do gênero do gênero biológico masculino. Sim. Então, quer dizer, ela lacrou e foi lacrada no mesmo período. Sim. Né? Então, eu estou falando um caso, não estou querendo dizer quem tem razão, mais ou menos razão. Estou falando que foi um fenômeno que provocou muito sofrimento em ambos os alunos. Tá? Então, as coisas estão chegando hoje de uma forma muito nova e muito desafiadora, e parece que nós não estamos preparados para tanta cobrança ou para tanta informação, no que é certo, o que é errado, né? Qual é a onda do momento, que onda é essa, até onde ela vai, será que ela traz benefícios, não traz? Enfim, são muitos questionamentos. Né? E dentro dessa indústria que virou a comunicação, tem aqueles que tiram dinheiro, vivem lacrando, porque isso dá dinheiro. Né? Dá visibilidade, dá likes. Isso é o perigo. Sim. Essa monetização também de opiniões. Sim. E quanto mais radical ela é, mais gera, né? Mais você atiça aquele lado revanchista que nós todos temos, né? De inveja, de sentimentos de vazio, enfim, tudo isso todo esse lado sombrio que nós temos dentro de nós, não resolvida, é explorado por
por esse ambiente comunicacional. Sim, e eu acho que essa radicalização é o que leva ao período que a gente viveu, né, de fake news, de extrema-direita, de fascismo, porque Sem você dúvida. tem esses grupos, né, que concordam todos com a mesma coisa, que todo mundo pensa igual e que ninguém quer, tipo, ouvir o que o outro tem a dizer, né, porque tá todo mundo armado, tipo assim, eu tô certo, você tá errado, aí esse, aí aquele, e não sei o quê. Então, você não tem um espaço para nem ouvir, nem falar de uma maneira respeitosa, nem ter um debate, né? Tipo, conversar sobre isso. Geralmente, hoje em dia, os debates que esses lugares fomentam são... Para mim, não é um debate, porque todo mundo que pensa igual, tá todo mundo concordando, a pessoa fala uma coisa e fala... É verdade. Sabe? Não tem um pensamento diferente, não tem uma ideia que contraponha a outra, querendo contrapor de fato. Só vem de um lugar, como a gente comentou, de ódio. Só vem no lugar de instigar o ódio, sabe, de pingar o veneno, de propagar uma ideia de que o seu tá certo e que você precisa concordar que eu tô certo, porque senão você vai estar sendo uma pessoa ruim, sabe? Você vai ser condenado por Jesus Cristo e você vai queimar na cruz do nosso Senhor, sabe? Então, é uma radicalização que leva aos lugares que a gente viu, que aconteceu na invasão lá de Brasília, que as pessoas só estão esperando o momento certo para soltar, sabe, essa raiva, Sim. esse ódio, que as pessoas ficam nesse ostracismo dentro de casa sem fazer nada, estão recebendo mensagem de um ídolo que vai ser deposto, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa, mas na verdade eu acho que é só uma vontade lá dentro de poder liberar essa raiva em algum lugar, sabe? É a autodestrutividade humana que já foi estudada, né, por grandes psicólogos. E tem uma coisa nova, tecnologicamente falando, na comunicação, que são os algoritmos. Nos outros tempos, você numa banca de jornal, você tinha jornais de direita, esquerda, conservadores, todos pendurados. Então, até passar na rua, você via, né, uma diversidade de opiniões. Nas rádios, você tinha rádios católicas, rádios mais avançadas, enfim, todo tipo de... Você podia escolher. Hoje, as pessoas concentram toda a sua atenção no aparelho do celular. E os algoritmos, o que fazem? Mandam para você só aquilo, né, que interessa a sua bolha. Então, apesar da diversidade de meios de progresso tecnológico, eu acho que nós vivemos hoje muito mais em uma bolha do que antigamente. Sim. Porque antes nós tínhamos uma vida presencial muito mais intensa. E quando a gente tinha essa vida presencial maior, ocupando o nosso tempo de vida, a gente se confrontava muito mais com outros pensamentos. O que acontece com os algoritmos no meio virtual? É alimentar sempre as mesmas ideias para aquele grupo, constantemente, a todo segundo. As pessoas não conseguem sair das bolhas. E quando sai, é muito doloroso conhecer outra opinião que diverge daquela que você está alimentando há tanto tempo. Sim, de fato. E como a gente estava falando, né? Não só. E é uma opinião sobre tudo, né? Inclusive sobre o que é belo. Né? A gente está aqui conversando com o professor Flávio de Cola, um professor multidisciplinar, e a gente sempre voltando nesse assunto de como o jogo do audiovisual influencia a massa e como a gente identifica, né, os nossos pensamentos, o que é bom, o que é certo, o que é errado. E aí eu queria trazer um assunto diferente, que a gente está agora também vivendo esse fenômeno do filme da Barbie, não é? Acho que a gente precisa falar, eu já vim pensando nesse tema, as pessoas vão dizer que eu vim assim de coincidência. Não foi coincidência. E é um fenômeno que eu acho que ela sempre foi uma diva da moda, né? A Barbie, a boneca Barbie. E agora você tem todo mundo querendo ser a Barbie, querer ter um pedaço desse mundo cor-de-rosa. Como é que esse filme consegue abranger tanta coisa? Também eu acho que tem uma coisa do nostálgico, né? Por a gente ter crescido brincando de Barbie e tudo que ela representa, porque a Barbie é cheia de profissão, a Barbie é tudo, né? A Barbie é cineasta, jornalista, cozinheira, astronauta, tudo. E o Ken é o namorado da Barbie. Como é que você vê esse fenômeno? Bom, para mim é muito curioso, é um fenômeno que me acompanha há muitas décadas, porque no meu tempo eu conheci a Suzy,
que é a mãe da Barbie, ou a avó da Barbie. A minha irmã teve uma Suzy, que é exatamente a Barbie da época, né? Aliás, da mesma, se não me engano, da mesma fábrica. Bom, a Barbie, sim, foi um fenômeno tremendo, né, em toda a indústria de brinquedos e de representação do corpo e da mulher. E também muito ridicularizado sempre, tá? Digamos assim, que os setores progressistas e críticos sempre criticaram. Sim. Até na política, por exemplo, nós tivemos uma primeira-dama, a Rosane Collor, Sim. que era loura, parecia uma Barbie, ela era a Barbie de palanque, porque ela comparecia ao lado na campanha presidencial de 1989, ela estava sempre nos palanques, mas ela não abria a boca, Sim. ela ficava com a sua lourice do lado do candidato. Então, a Barbie também teve sempre essa crítica, né, daquela mulher decorativa, loura, que não abre a boca, né, meio objeto de decoração. Né? Depois a Barbie, os fabricantes da Barbie foram sofrendo pressões, né, para criar uma variedade, né, uma Barbie trabalhadora, operária, astronauta, enfim. Ela viu que eles tiveram que acompanhar, né? Nós, da indústria cosmética também, fomos nos adaptando. Até chegamos a Barbie se tornar um ícone, né, que paira acima de qualquer outra, de uma leitura fragmentada. Ela está acima, ela se torna um ícone, representa a própria cultura contemporânea. Mesmo assim, ela ainda sofre seus ataques, né? O filme recente, eu não vi o filme, mas eu vi os trailers e os comentários que têm saído da imprensa internacional. Tem alguns que defendem a posição progressista, alguns aspectos progressistas do filme, e tem uma ala da imprensa americana e europeia que detona o filme. Jura? Eu ainda não vi uma crítica ruim. Porque eu estou na minha bolha também, gente. Na Europa, os europeus, lógico, condenam tudo que vem dos Estados Unidos, né? Então, se você entrar na imprensa europeia, você vai encontrar mais críticas negativas, porque eles acham que, disfarçadamente, eles ainda, nesse filme, reproduzem os estereótipos que eles condenam, né? Que a visão progressista da mulher, né, identitária, de libertação da mulher do jugo patriarcal, ainda está lá, presente subterraneamente. Tá? Então, eles veem no filme Barbie uma ambiguidade, né, certas características atualizadas, progressistas, e também a permanência de uma essência objetal, né, de objeto da mulher. Sim. Eu acho ótimo, porque isso desenvolve o debate. Sim, além de ser um ótimo entretenimento e de excelente qualidade plástica, pelo que eu vi. Pretendo assistir, sim. Tá? Só estou esperando os cinemas esvaziarem. Só espero não encontrar pessoas vestidas de Barbie nos cinemas, porque você vai de Barbie? Gente, com certeza. Gente, eu fui criada pela Barbie, não existe a menor condição de eu ir no normezinho, gente. Por favor, a Barbinha. E tem uma coisa que eu gosto, que são as Barbies que reproduzem grandes personagens do cinema, né? Tem a Barbie do Vento Levou, né? A Vivian Leigh, não tem? Sim. Tem a Barbie Elizabeth Taylor, né? Em Cleópatra. Sim. E tem a Barbie que faz a Audrey Hepburn em Bonequinha de Luxo. Bonequinha de Luxo, com certeza. Né? Eu estava passando naquele Meu sonho era colecionar essas Barbies. São caríssimas. Eu estava passando naquele galeria dos antiquários no Copacabana e tinha uma na vitrine de um antiquário da Cleópatra, com a Elizabeth Taylor. Sabe quanto? R$2.500. Gente. Na vitrine ali. Poxa vida. Ai, que mundo triste. Hoje eu não posso ter uma Barbie dessa. Se eu tivesse esse dinheiro, eu comprava para você e dava de presente. Ai, gente, olha só. Nossa, todos os meus sonhos realizados. Flávio, eu tô adorando a nossa conversa, mas infelizmente ela precisa chegar ao fim. Ai, que coisa triste. Que lástima. Mas olha só, a gente tem um momento aqui que aí, o nosso momento moderninho, engajador, a gente tem uma palavra, assim, da nossa sessão aqui, da nossa conversa, e a gente vai definir uma palavra surpresa pra galera que tá nos assistindo e nos ouvindo, pra eles comentarem lá e pra gente saber que eles assistiram até agora, que a gente tava falando sobre Barbie. Então a galera com certeza tem que acessar, porque a gente tava falando sobre Barbie, todo mundo quer saber sobre Barbie. Então a gente vai definir uma palavra surpresa. Uma palavra surpresa? Uma palavra surpresa para Barbie ou para este momento. Sim.
Socorro. Tá ótimo, é sobre isso. Meu Deus, nos ajude. E nos livre do mal, né? Exatamente, gente. Então já sabe. Coloca lá nos comentários alguma coisa escrito socorro, que episódio bom. Entendeu? E a gente vai saber que vocês assistiram até o final. Flávio, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Foi extremamente enriquecedor. Eu adorei o nosso bate-papo. Eu que agradeço, eu peço aos nossos ouvintes que depois nos perdoem, né, pelas nossas escorregadelas, né, que demos muitas derrapadas aqui, mas eu conto com a compreensão de vocês todos e nos perdoem e socorro, né, porque o perigo tá sempre pode voltar, tá? Aquilo que a gente acha que É verdade. desapareceu, foi desinfetado, não, tá? Cuidado. Nunca estamos seguros. Por isso tá, né? Faz sentido aí o meu socorro. Exatamente, mas o público é do coração, eles entendem, eles amam a gente nessa conversinha nossa todo dia. Eles gostam de uma fofoca também, que eles sabem que eu gosto, isso também gosto, todo mundo gosta. Flávio, foi um prazer. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de acessar as nossas redes sociais. Flávio, onde é que a gente pode te encontrar lá também, ver o que você está postando, o que você está apontando? Só no meu Zap. Não tem um Instagram, nada pra gente lá Eu tenho te seguir. Instagram, mas eu não tenho uma vida digital muito intensa. Entendi. Corretíssimo. Eu prefiro vir aqui ele. conversar com vocês e receber os convites. Quem eu gosto sabe me encontrar. Tá vendo só, gente? Pessoas seletas, sabe? Não tem aquele termo, né? Detox digital? Sim. Então, eu tô nessa fase. Vocês espero me recuperar e eu volto. Mas ele vai voltar e a gente vai divulgar ele lá, porque ele também escreve, ele tem os negócios dele. Sim, vocês podem entrar no meu currículo Lattes, Luiz Flávio de cola, é só colocar de cola separado, vocês vão encontrar lá o que eu já fiz, o que eu poderia ter feito e não fiz, porque não está lá. E aceito convites para conversar com todo mundo, porque eu quero aprender sempre. Tá? Um homem chiquíssimo, um homem kingo, como a gente fala. A gente vai ficando por aqui e até uma próxima. Tchau. Tchau, um abraço.